Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Muitas pessoas falando que o vídeo não tá sendo entregue, não estão sendo notificados. Então, por favor, se você gosta do canal, quer que eu continue aqui para ajudar nas visualizações que estão caindo, eu peço que vocês entrem sempre de segunda, quarta e sexta. Se não tiver vídeo quarta, tem vídeo quinta e aí rola dobradinha quinta e sexta, porque o YouTube não tá notificando ninguém. E se vocês não vierem buscar o vídeo, ele vai ficar aqui sem visualização. Então eu peço que vocês que gostam do canal, que querem continuar vendo as histórias, não esperem a notificação do YouTube. A Coreia sempre foi conhecida pelo lugar badalado, né? Desde os K-pops, os músicos, as meninas, as boy bands, as girl bands, uma área de economia muito bem desenvolvida, de tecnologia avançada, de beleza e estética como algo prioritário na frente de qualquer outra coisa que se possa pensar, até mesmo além da moral e da inteligência, muitas vezes, de cobrança muito do homem, prover uma vida tranquila para a mulher, para que ela tenha aquela família que seria a honra, a vitória dele perante a sociedade. Todo mundo enxerga isso de uma forma romantizada, numa conexão com filmes, doramas e músicas que são lançadas exatamente para isso. Eu posso dizer para vocês, e a Leca vai englobar mais aqui na minha fala, dentro do que ela pesquisou, que a visão da Coreia não pode ser só essa, como a visão de qualquer outro país. Também não pode ser só avaliada por aquilo que é divulgado, na maioria das vezes, propositalmente, ou pelo próprio país para atrair mais, para vender mais, ou então por outros que também têm a ideia de querer queimar, cancelar, como a gente diz nos dias de hoje. Tive que tirar a maquiagem porque tava irritando o meu olho, assim, sem explicação. Às vezes isso acontece, do nada. Então, já sei que vai ter um monte de comentário. Leca, o que tá acontecendo com seu olho? Pronto, tirei. Vai ficar um pouco irritado, tá? E aí, gente, eu tenho propriedade para falar para vocês desse rolê, dessa abertura toda sobre Coreia/Brasil, porque a minha mãe era brasileira e o meu pai é coreano. E a primeira conexão deles já foi com essa troca de estrangeiro que vem usufruir da brasileira. A minha mãe, ela se arrastou para que o meu pai ficasse com ela. O objetivo dele era só uma pegada. E ela ficou meio que perseguindo ele para conseguir, porque o objetivo dela era casar. Não só casar, mas sim casar com um coreano. E como ela não conseguiu, porque ele não ia pedir ela em casamento, ela engravidou de propósito, achando que isso poderia ser uma conexão eterna entre os dois, que no fim ele ia virar e falar: eu vou casar com a mãe do meu filho. Gente, ela sofreu muito, tá? Desde a caminhada de engravidar de propósito até eu nascer. Só que quando eu nasci, o meu pai mudou. Ele não mudou para assumir ela. Ele mudou na questão de que eu tenho uma filha e eu quero ela perto de mim. Eu quero que ela tenha a minha cultura, que ela cresça com aquilo que eu quero ditar. Só que ele não queria a minha mãe ao mesmo tempo. Então, era uma briga que não tinha fim, porque ele não queria mais ficar no Brasil e ele queria me levar junto para a Coreia. Ele praticamente enrolou a minha mãe até ela aceitar viajar, que seria só férias, para conhecer a família dele e tal. Só que ele não me deixou voltar. A minha mãe sofreu muito e chegou um momento que ou ela voltava sozinha ou ela voltava comigo. Ela voltou sozinha e eu digo que todas essas ações que meu pai fez foi com que ela perdesse a vida. Ela teve aquela doença cruel
que a gente sabe que é muito pelo emocional, né? Que também pega pelo estresse, a pessoa vai se sugando por dentro e aí acaba descobrindo o que tem. E eu nunca perdoei o meu pai por isso. Mesmo ele não me contando, eu tive parentes que eu tinha contato no Brasil que fizeram o favor de contar a versão da minha mãe da história. Porque eu mesma não tive contato com a minha mãe já quando era criança. E aí toda a minha vivência foi na Coreia, mas sempre com essas conexões no Brasil. Uma coisa que pelo menos ele fez foi de me ensinar tanto português quanto coreano. E eu cheguei a viajar algumas vezes para o Brasil, encontrar alguns parentes, mas esse contato ele foi se perdendo. E também as pessoas no Brasil, elas achavam que eu era rica por morar na Coreia. Então o pedido de ajuda financeiro era sempre. Eu nunca podia pedir ajuda para nada porque parecia que eu estava em um país que eu teria tudo aquilo que eu precisava. E não era bem assim. Então eu acabei cortando conexão com todo mundo e levando uma vida que não era muito fácil com meu pai, porque ele era muito rígido. Ele ditava muitas regras, ele ensinava que eu, como mulher, tinha nascido ali para servir o homem. Então, apesar de eu estudar, de eu correr atrás de ter um trabalho, esse não era o meu objetivo final. Meu objetivo final era casar e ser submissa ao meu marido. Era assim, ter a minha família, quantos filhos o meu marido quisesse. E a palavra dentro de casa seria sempre a primeira do meu marido. Meu pai era muito religioso e eu cresci nesse mundo. Não entendia que teriam mundos paralelos, que eu poderia ser mais livre. Por isso que eu gosto de deixar claro que, independente da religião, tá? Porque eu não era muçulmana, né? E todo mundo fala que só muçulmano que vive assim. Independente da religião, o que pega é como a pessoa interpreta e leva isso para a vida. E às vezes você nasce nesse ambiente e você não tem possibilidade de saber que você pode viver de uma outra forma. Foi isso que acabou comigo e com o meu casamento mais para frente. Então, depois de muito tempo vivendo na Coreia com meu pai, eu perdi o meu pai também. Foi um momento muito triste para mim, porque apesar de tudo, ele era a companhia que eu tinha lá. Diferente do que vocês pensam, não é tão fácil fazer amizade, tá? As pessoas são bem fechadas, as pessoas observam você, o seu padrão, aonde você mora, o que você faz. E existe uma frieza, não existe aquele abraço acalorado que eu tinha de relações, de amizades no Brasil, por exemplo. E depois disso eu comecei, então, a correr atrás das minhas coisas. E eu encontrei, eu não quero falar o nome dele, eu vou usar o Jung. Eu encontrei o Jung já na época da escola. A nossa troca foi aquela troca que começou com bilhetinhos. Com sorrisos, olhares, de tomar um sorvete, comer um biscoito, às vezes se encontrar em programas que tinham mais amigos juntos. Só que a gente era muito novo, então eu achava que era uma coisa de criança. Mais tarde, nós viemos nos encontrar de novo e dessa vez foi um pouco mais forte. Tava muito na cara que ele queria namorar comigo. Ele fazia de tudo para isso. No começo, os coreanos são muito românticos, desde flores até a roupas iguais, declarações, como vocês assistem no dorama. Sim, acontece, mas no início, não quer dizer que o relacionamento inteiro vai ser assim. A maioria dos coreanos mudam assim que se casam, porque é como se eles já tivessem conquistado aquilo e agora eles têm que focar no trabalho para dar o melhor para a família. Eles não conseguem dividir de ter o sentimento da família, o amor e o trabalho. Não tô falando de todos, mas de uma grande quantidade aí. Então, dessa vez eu já entendia que a gente se gostava de uma forma mais madura e que ele ia querer alguma coisa comigo. E quando ele veio para afirmar isso, antes tinha a questão do exército, que é super complicado por lá, de ter contato com a pessoa, né? E a gente estava tão apegado antes desse exército
que parece que foi um gelo, né? No início ele não tinha tanta comunicação, era só mais uma coisa com a família. E isso foi progredindo conforme ele vai crescendo no trabalho lá dentro. Tem uma parte que é mais a parte de escritório e tal, que é onde ele até pode ter um horário reservado para usar a internet. E era nesses horários que a gente conversava. Antes de ir, para vocês terem ideia, ele escreveu o maior número de cartinhas possíveis que ele pudesse deixar para mim, para que eu abrisse uma por dia e lembrasse dele até a gente conseguir ter esse contato de novo. E lá também tinha essa coisa mais antiga antes de mandar cartas. Mas como ele já tinha um contato da internet depois de um certo tempo, a gente conversava num tempo bem limitado, o que ao invés de me deixar mais tranquila, me dava mais saudade, mais ansiedade, porque eu acho que acredito que no boom que a gente se conheceu e queria apaixonadamente se amar, ele teve que ir. Então foi alimentando isso dentro. E quando ele voltou, eu já tava desesperada, querendo que se firmasse algo sério. Ele não pestanejou, ele não titubeou, ele veio já pronto para namorar, noivar e casar. E nessa fase, pelo menos que eu tenha entendido, não se teve nenhum sinal que pudesse dizer que ele tinha alguma coisa de errado. Depois do casamento, no outro dia, o foco dele já era o trabalho. E o meu foco teria que ser engravidar. Só que passava-se o tempo, o trabalho dele aumentava, pelo menos era isso que ele me falava. Então ele chegava cada vez mais tarde e eu não engravidava. Era como se a função dele estivesse sendo feita, mas não tivesse 100% completa, porque eu não engravidava para aquele dinheiro ir para as crianças. E o nosso conforto já estava suficiente, pelo menos na classe social que estávamos. Era muito trabalho, sendo que não se precisava de tanto dinheiro, com a desculpa de que as crianças viriam, e então se usaria esse dinheiro. Mas as desculpas começaram a ficar cada vez mais esfarrapadas e sem sentido sobre festas que ele tinha que ir do trabalho, senão o patrão ia mandar ele embora, sobre hora extras que o horário não batia e que eu sabia que a empresa não estava mais aberta. Cheguei a pegar contatos tanto de homens e mulheres que trabalhavam no mesmo lugar que ele e comecei a ver que ele mentia muito porque já não tinha mais ninguém lá trabalhando e eu achava muito absurdo mesmo os horários, mas não tinha como provar. Eu preferia acreditar no que ele estava me falando e não buscar mais para entender, para manter o casamento. Era a única coisa que eu tinha. E ele não queria que eu trabalhasse, a não ser dentro de casa, nos afazeres, como dona do lar e logo mais como mãe, o que não acontecia. Foi uma vida inteira juntos, aonde eu não consegui engravidar, fiz tratamentos, tentei várias coisas, mas não foi possível. Não se sabia se por mim ou se por ele, porque ele acreditava muito que Deus traria na hora certa. E não queria ver a questão de ele estar fértil, de eu ser fértil. Ele deixava tudo na mão de Deus. E se Deus não trouxesse, então o erro estava em mim. Eu era muito baixinha perto dele, então as coisas que ficavam muito no alto, eu sempre precisava da ajuda dele para pegar. Eu não sabia que ele faria isso de algum momento para ele guardar coisas que eu não soubesse. Eu não sei o que me deu isso depois de muitos anos de casamento, onde eu posso dizer aqui para vocês que eu era tratada como uma peça. Eu preciso da minha esposa para ser parceira nessa festa. Aí ele agia com todo carinho. Eu preciso de você para arrumar a casa. Então, nessa hora é a sua obrigação. Assim, o resto, ele sempre me diminuía, me humilhava, né? E sempre, no fim, falando da questão de eu não ter conseguido engravidar. Porque eu tinha muita fé que em algum momento aconteceria, até eu ir ficando mais velha e entender que não teria mais idade para isso. E mesmo assim, segurando esse casamento.
no meio, eu acho que eu tinha o quê? Uns 35 por aí. Foi quando eu percebi que coisas mudavam na parte de cima da casa. Isso eu tô dizendo de caixas, roupas guardadas, e era ele que movimentava muito tudo aquilo. E eu não sei o que me deu, que eu fiquei muito curiosa de saber do que se tratava. E eu fui uma vez com o cabo, né, das coisas de limpar, eu fui cutucando ali. Me deu uma curiosidade de saber, porque eu não entendia o que ele tanto guardava em 3 caixas que estava mais na parte de cima do quarto. E aí eu consegui não pegar, mas derrubar elas no chão e ver o que me trouxe uma certa aversão. Ele tinha fotos minhas que eu nunca tinha visto. Essas fotos eram tiradas depois que eu dormia. E eram posições que ele me colocava e sempre sem roupa. Ele fazia festa comigo, sem eu saber, enquanto eu dormia, e registrava isso. Não tinha só isso, tinha roupas íntimas minhas, meias, pedaços de cabelo. Eu fiquei que eu não queria contar pra ele, mas eu não conseguia colocar a caixa no lugar. Então eu tive que contar. Eu me senti muito mal, porque eu tinha sido invadida, não sabia de tudo aquilo. Eu lembro que ele ajoelhou, pediu desculpas, disse que ninguém tinha acesso àquilo, que era só um desejo dele, já que ele tinha muita obsessão por mim desde a primeira vez que me conheceu. E que ele gostava de guardar aquilo como lembrança dos melhores momentos que ele teve comigo. Eu achei muito estranho. Nós ficamos bem distantes depois disso, mesmo dentro da própria casa. E foi aí que eu entendi que, além de ter relações comigo, ele saía para se satisfazer de outra forma. Eu recebi fotos de uma companheira dele do trabalho que disse que uma vez ele saiu mais cedo do trabalho e foi para esse lugar. E ela foi até metade do caminho com ele de carona e percebeu que ele estava estranho, resolveu seguir e viu ele em uma praça. E aí eu vou tentar explicar resumidamente para vocês o que acontece nessa praça de Sion. Existem mulheres de 50 a 80 anos que acabam suas vidas sozinhas, seja por abandono dos filhos, abandono do marido, ou por estar viúva, ou por ser divorciada, que não tem mais ninguém para cuidar. E elas recebem uma aposentadoria ou um auxílio muito baixo, ou então não recebem nada e acabam vivendo do que lucram nessa praça. E o que seria feito por essas mulheres nessa praça? Elas são chamadas de Bacchus Lady, e o nome Bacchus vem de uma bebida, um energético, que elas compram perto desse ambiente e elas vendem a um valor maior para faturar o do dia. Mas antes fosse só vender isso para outros homens se energizarem. A fala, você precisa de mais um pouco de energia hoje? Vem contida, na verdade, de uma troca que essas mulheres têm com os homens, além do energético. Elas oferecem o energético, que já é um símbolo que esses homens sabem que podem querer algo mais com elas e pagar por isso. Só que é um valor precário, mais ou menos uns R$ 40 elas conseguem tirar disso. E esse homem, ele pode então ter ali um programa. O que eu tô contando isso aqui pra vocês, nesse momento da história eu ainda não sabia que era isso, tá? Essas mulheres, muitas vezes, elas só conversam com os caras, porque é pura carência, o cara só quer atenção. E outras vezes chegam até os finalmente. O início disso pode acontecer já na praça, nos bancos. E mais pra frente eu vou contar isso pra vocês, porque eu não teria ideia de que o meu marido estava participando disso, já que ele tinha condições financeiras de ter uma amante, ele tinha condições financeiras de ir, então, para um lugar melhor e pagar uma mulher melhor.
mas ele tinha desejo sobre as mulheres que eram humilhadas e diminuídas. Então, por isso, ele ia nessas senhoras e senhoras barra vovós, porque muitas tinham mais de 70 a 80 anos. No primeiro momento eu não acreditei, mas essas caixas elas começaram a aumentar. E eu já não fazia mais nada com ele. Então é lógico que essas caixas estavam com fotos e vídeos dessas mulheres. E eram cada vez mais mulheres mais velhas. Eu também fui envelhecendo com ele. Ele só me maltratava, ele já não deixava mais as caixas no alto, ele fazia questão de que eu visse. E nessas caixas não tinham mais só coisas de mulheres, mas também alguns tipos de remédio, né, que ele injetava, que com o tempo ele foi não tendo mais aquela ativez na hora de se relacionar. E essas mulheres, elas também vendiam e até ajudava a aplicar, às vezes, isso para que o cara conseguisse ter uma relação, para que ele permanecesse forte a relação inteira. Eu não sei porque eu não pedi o divórcio, porque eu fui criada de que a mulher teria que obedecer o homem, de que a mulher seria submissa. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha família, eu não tinha pra onde ir. E eu ia acabar passando fome se eu saísse dessa situação. Porque eu já estava numa idade que não se conseguiria mais trabalho. Esse homem, ele perdeu a vergonha depois que ele completou os seus 50/60 anos. Ele queria se achar um menininho, um garanhão. Ele tinha dinheiro e condição para isso. E primeiro ele foi nessas humilhadas, mas ele começou a enjoar dessa situação. Então ele começou a procurar novinhas. Sim, eu vivi em um casamento onde eu tinha todo o conforto dentro de casa, mas o meu marido sempre estava caçando mulheres e tacando na minha cara, eu querendo ou não. Existe sim muitas mulheres que aceitam esse tipo de traição se elas são informadas na Coreia, mas não era esse o meu caso. E ele me maltratava com os registros que ele fazia disso e que fazia questão de que eu visse. Então ele passou dessas praças para a internet. Nesse momento eu tentei começar a juntar dinheiro. Ele percebeu isso, então ele parava de me dar qualquer coisa que fosse para eu sair e comprar no mercado. Ele iria e comprava, ele ia e comprava. Ele deixava todo o conforto material para eu usar dentro de casa, mas nada que eu pudesse lucrar, vender ou ter alguma coisa para juntar um dinheirinho. E eu tava com muito medo já dos 60 para os 70 anos. Eu tinha muito medo do que seria da minha vida. E esse homem tomando vitamina, fazendo treino na medida do possível dos seus 60 a 70 anos, tá? Querendo ser o garanhão, praticamente tendo que andar lá quase que de bengala, mas com novinhas. Ele resolveu dar um pé na minha bunda assim, quando chegou nessa fase, que é uma fase que você quer ficar junto, que você tem medo de ficar sozinho, e ele preferiu me trocar por uma menina. Ele conversava com essa menina, fazia chamadas de vídeo, ela era de outro país, ela olhava pra mim no vídeo, fazia questão de que eu visse e dava risada. E falava alto sobre não querer que eu estivesse lá, sobre ele me mandar logo embora, que ela iria ocupar o meu lugar. Ele fazia questão desse tipo de coisa. E eu ficava calada porque eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu não trabalhava porque ele não permitia. Eu não saía na rua e não fazia amizades antes porque ele não permitia. Ele escolhia e comprava as minhas roupas. Ele escolhia e comprava a minha alimentação para que eu não engordasse, ficasse no perfil que ele gostava. Ele pagava os meus tratamentos estéticos, mas era tudo para ele ter aquilo ali que ele desejava. Quando isso foi se desfazendo, ele foi procurar em outro lugar, sim. Eu aceitei uma vida que depois eu não tinha nada de mim. Eu não tinha condição financeira, eu não tinha o meu perfil físico, eu não tinha amigas, eu não tinha contato com alguém que eu pudesse pedir ajuda.
E até esse momento eu ainda tinha na minha cabeça que ele iria me honrar como mulher, de pelo menos cuidar de mim até o último dia da minha vida, o que não aconteceu. Ele me levou até essa praça que ele visitava muito antes e ali ele fez questão de dizer que deu entrada na papelada do divórcio e eu não sei como ele alegou que ele estava falindo, ele já não tinha condição financeira nenhuma e que por isso que ele tinha pedido o divórcio para mim, porque não teria mais como ele cuidar nem dele. E que ali era o melhor lugar que ele achava para eu ficar e reconstruir a minha vida. Eu não sabia que tipo de sinal que ele estava me dando. E eu não sabia até onde essa falência dele era verdade. Meses antes, ele veio dando sinais, sim, de que depois dele trabalhar, ele construiu um negócio dele e que isso ia vindo de mal a pior, a ponto dele ficar sem nada. Mas eu ainda acho que foi mentira ou que foi um pouco de exagero para que no divórcio eu não tivesse nada. E eu não sei como é que ele comprovou que ele realmente não tinha nada a ponto de muito pouco ser partilhado e de não dar para viver disso. E mesmo com o auxílio que eu iria ganhar, porque assim, na Coreia tem ONGs, tem benefícios, isso não iria dar para eu viver. Ali naquela praça eu conheci então essas mulheres. Eu fiz amizade com essas mulheres. No início, parecia que se você oferecesse esse energético e conversasse dessa atenção para um senhor ou para qualquer cara que quisesse, eles te pagariam esses 40 reais, tô falando aqui em reais para vocês entenderem no Brasil, e então você ia juntando para viver disso. Eles só queriam atenção, mas mais para frente eu entendi que não era só atenção. Ali mesmo na praça, rolava mais do que toque, por debaixo de jaquetas, cobertas ou o que tivesse. Isso é ilegal na Coreia. Mas quando eles olham para a condição daquelas mulheres ali, para a idade delas, eles não vão dar uma restrição de prisão muito grave ou vão fingir que não estão olhando. E mesmo que eles façam o rapa ali, depois de um tempo as pessoas são perdoadas, o castigo é muito leve e tudo volta a se movimentar normal. Então, sim, aconteciam relações nos bancos das praças. O final disso, sim, era num motel com M. Mas muitas vezes os caras que iam até lá também não tinham condição de pagar um lugar e por ter o dinheiro para pagar para a mulher, então elas aceitavam fazer nessas praças, além de ter o dinheiro do remédio para que eles ficassem fortalecidos e conseguissem fazer alguma coisa. Muitas ali estavam só para pegar o dinheiro e para tratar uma doença que elas tinham e não tinham condição de cuidar, como artrite, colesterol, várias coisas que elas precisavam. Esse trabalho começava de manhã, muitas até moravam no mesmo lugar, praças em Seul, sim, em outros bairros onde o aluguel fosse mais barato e fosse perto. E ali elas já pegavam, compravam um energético e começavam então a criar uma confiança com os aposentados que ficavam nessa praça. E através disso tudo acontecia. Eram horas de conversas antes de conseguir uma gorjeta. Que se ganhava num dia era para gastar, para se alimentar no próximo dia. Que se você não trabalhasse, você não ia ter comida no outro dia, no dia seguinte. Eu nunca mais vi o meu marido. Ele tirou todas as responsabilidades que ele tinha sobre mim. Ser velha na Coreia significa ser invisível, abandonada. Se você não conquistou o seu dinheiro antes, e por isso que é tão importante ter filhos, e por isso que é tão rigoroso que os filhos estudem, porque muitos ainda têm essa ideia de que os filhos irão cuidar de ti na velhice. E se você não tiver os filhos que são bem desenvolvidos profissionalmente, que tenham dinheiro, você vai ser abandonado. Apesar de ter ainda alguns benefícios, esses benefícios não cobrem uma vida tranquila. Então sim, eu aceitei ter relações no banco, eu aceitei levar dedo, levar o que fosse. Vi assim pessoas que às vezes eram presas por horas, nem por isso. Era só para dar um susto, que não mudava nada, porque não se tinha para onde ir quando se voltava para a praça.
Apesar de aceitar o benefício de ir até ONGs, de tentar participar de trabalhos e ajuda voluntária para sair disso, eu ainda não tenho uma condição que eu possa viver sozinha e eu tô no fim da minha vida. Parar totalmente de trabalhar como uma mulher de rua nessa praça não é a escolha e a oportunidade de muitas. Posso dizer que eu já dei um passo de conseguir não estar lá todos os dias. Mas eu não sei quanto tempo eu vou ter essa ajuda, quanto isso vai durar. E pro meu fim estar próximo, acredito que nem muitos se preocupem com isso. Bom, gente, existem dados, pesquisas sobre isso, como a população na Coreia ela é muito mais idosa do que nova. A gente chega no ponto aí, né, de que tem muito coreano atrás de estrangeira para se relacionar e ter filho por causa disso, né? Porque precisam de pessoas mais novas lá e as mulheres lá estão querendo trabalhar, não estão querendo saber de ter família. E aí tem sempre o abandono, não só das mulheres, mas dos homens também. Mas o das mulheres vem carregado sempre da questão de se doar para uma família e de nem sempre ter o retorno disso no fim da sua vida. Ainda mais quando não se tem filhos. E a gente entende nessa história que isso veio da criação que o pai deu para ela. Então que nós possamos focar na criação que damos para as nossas filhas. Não estou falando aqui para sair criando a menina para não ter ninguém, não é isso. Todo mundo tem que ter o seu grande amor, que tem que ter o seu parceiro, mas a pessoa precisa da sua vida individual, do seu crescimento profissional, do seu crescimento como mulher, além do seu parceiro. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.